A paz do Senhor. Antes de iniciar o meu vídeo, eu quero agradecer ao meu grande e amigo e irmão em Cristo Jesus, o Fabiano Gustavo Buzeto. O irmão Fabiano, neste momento, ele está estudando medicina, é um grande homem de Deus, vai ser um grande médico, além do que ele já é um grande pregador da palavra de Deus. O irmão Fabiano, ele já pregou 4 vezes em meu canal. E eu quero dizer para você, meu irmão querido, continua assim. Vai nessa força, Gideão. Perseverança sempre. Não desista. A caminhada não é muito fácil, mas vale a pena. E pode ter a certeza que Jesus Cristo está contigo e eu também. Amém? Deus te abençoe, meu irmãozinho querido. Eu vou começar a minha leitura na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 37 ao 38. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui Jesus nos falou que a seara é grande, o mundo é grande, e Deus precisa de divulgadores, Deus precisa de profetas, de proclamadores da sua palavra. Deus precisa de homens e mulheres que estejam envolvidos com a sua obra aqui na terra. Mas o que é fazer a obra de Deus? Será que fazer a obra de Deus é somente para aquela pessoa que está pastoreando tal congregação? Será que fazer a obra de Deus é você servir em alguma denominação evangélica como presbítero, como diácono, porteiro ou tesoureiro? Será que é só isso que Deus aceita como a pessoa estar envolvida com a sua obra? Uma das coisas de o homem ou a mulher, fazer a obra de Deus, de estar envolvida com a obra de Deus, é quando essa pessoa evangeliza, quando ela prega, quando ela fala de Jesus, quando ela fala da Bíblia, quando ela tem a oportunidade de falar do que Deus fez na vida dela, seja no seu trabalho, para algum colega de trabalho, seu patrão, seja entre seus familiares, seja entre seus amigos, seus vizinhos. Isso é fazer a obra de Deus também. Romanos capítulo 10, versículo 14, Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? Então como que as pessoas vão ouvir o Evangelho e aceitar o Evangelho para serem salvos se não há quem pregue? Jesus falou: o mundo é grande, eu preciso de divulgadores, eu preciso de trabalhadores, eu preciso de pessoas que venham a fazer a minha obra aqui na terra, pessoas que venham estar envolvidas com a obra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 29, e Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus falou para mim e para você, para nós fazermos o ide. Ide, levai o evangelho a toda criatura, ensinando-as tudo aquilo que eu falei, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crer e for batizado será salvo. Então, estar envolvido com a obra de Deus é quando você obedece ao ide de Jesus Cristo. Como que você está utilizando as redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube? Você está usando para a glória de Deus? Lembre que fazer a obra de Deus também é você usar as redes sociais para glorificar a Deus e a sua palavra. Amém? Fazer a obra de Deus também é as visitas. Quando você visita uma pessoa encarcerada, quando você visita um enfermo, quando você visita um amigo, um familiar, um vizinho, alguém que precisa de uma palavra de conforto, de esperança, de fé, de paz e amor. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Hebreus capítulo 13, versículo 3 diz: lembrarmos dos presos como se estivéssemos presos com eles,
Mateus capítulo 25, o versículo 35 e 36, diz assim: Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes verme. Então, fazer a obra de Deus também é quando você faz visitas para alguma família ou para alguém que está precisando tanto de uma palavra sua, porque Deus estará usando você neste momento, profeta de Deus, para levantar, para trazer ânimo àquela pessoa que precisa tanto de algo da parte de Deus. Fazer a obra de Deus também é quando você ora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: para eu e você, crentes em Jesus Cristo, para orarmos sem cessar, para orarmos e nunca pararmos de orar. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou em sua eficácia. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, Samuel disse, o profeta: deixar de orar por alguém peca. Então fazer a obra de Deus também é quando você ora por alguém ou por uma família que está precisando de algo, uma ajuda, principalmente da parte de Deus. E que se você deixar de orar por tal pessoa, você estará pecando. Principalmente se esta pessoa pedir para você orar por ela ou por sua família ou por algo que ela está precisando. E se você não orar, você estará deixando de fazer a obra de Deus e você estará pecando. Então, fazer a obra de Deus também é quando oramos por alguém que precisa, pelo nosso país, pelos nossos governantes, por Jerusalém, pelo povo judeu, por Israel, pela nossa família, por aqueles que ainda não são nascidos de novo. Isto também é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus também é quando eu e você vivemos em obediência à palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 15, disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 15, versículo 14, Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mandei fazer. Então aqui Jesus Cristo foi bem claro, que o homem só é amigo dele se o homem fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. E o que Jesus Cristo mandou eu e você fazer está revelado em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, fazer a obra de Deus também é quando você vive em obediência à palavra de Deus. Fazer a obra de Deus também é quando você está glorificando a Deus através da sua vida, através dos seus frutos, através do seu comportamento de cristão, através daquilo que Deus fez na tua vida. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse que Deus é glorificado através dos seus filhos, pelos seus frutos, pelas suas obras. Então, fazer a obra de Deus também é quando Deus está sendo glorificado através de você. Fazer a obra de Deus também é quando amamos. Em Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus disse para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. E quando socorremos o necessitado, algum irmão que precisa de alguma ajuda, seja financeira, algo que ele precisa para a sua casa, para o seu sustento, para comprar comida, remédio, enfim, isso é amar, é abrir a mão, é ser generoso. Então fazer a obra de Deus é quando você ama as pessoas. Não importa essa pessoa como ela está sendo com você, não importa como ela está tratando de você, você tem que amá-la. Isso é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus também é quando perdoamos as pessoas. Em Mateus capítulo 6 e versículo 15, Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse:
Aquele que não perdoar ao homem as suas ofensas, também o Pai não o perdoará as suas ofensas. Então, fazer a obra de Deus é quando perdoamos alguém que nos tem feito mal, ou que desejou fazer mal em nossas vidas. Isto é fazer a obra de Deus. E não só ficar lá num templo fechado. Muitas pessoas frequentam templos regularmente e só ficam lá dentro, né? Achando que estão fazendo a obra de Deus. Podem até estarem fazendo, mas a obra de Deus vai muito mais do que ficar dentro de um templo fechado, dentro de um templo de 4 paredes. Então, fazer a obra de Deus é quando você evangeliza. Fazer a obra de Deus é quando você faz visitas. Fazer a obra de Deus é quando você ora. Fazer a obra de Deus é quando você vive em obediência aos mandamentos de Deus. Fazer a obra de Deus é quando Deus é glorificado através da sua vida. Fazer a obra de Deus é quando você ama e quando você perdoa. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, como que está o teu envolvimento com a obra de Deus? Está bom? Está péssimo? Está ruim? Está regular? Ou está ótimo? E eu desejo que a obra que você está fazendo, que você começou a fazer, esteja assim agradando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pode ter a certeza que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai recompensar você segundo as suas boas obras. Amém? Deus te abençoe.